Aleluia. Graça e Glória a paz. Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Final de semana intenso, né? Gostoso, não foi? Eu amei. Quantos aqui estão cheios da glória de Deus aí? Digam amém. Amém? Você que está em casa, está cheio da glória de Deus, participou da nossa conferência profética Casa na Rocha. Aleluia. Mas esse nome é importante a gente. Hoje eu quero dar um pouco de entendimento a respeito do que nós tratamos nesses dias. E às vezes nós falamos aqui, né? E você pode estar com um ponto de interrogação. O que é a palavra profética, né? Que a gente tanto fala, que tanto a gente tem ministrado. Deus tem nos despertado a igreja. Mas observe que nós cantamos um louvor antigo, né? Um louvor que é do meu tempo de conversão. E desde aquele tempo a gente já cantava falando que nós profetizaremos sobre a vida uns dos outros, sobre a vida do meu irmão. Mas, amados irmãos, uma coisa é a gente ter na nossa mente consciência de algo. Outra coisa é isso descer para o nosso coração. É se tornar uma verdade na nossa vida. É viver essa verdade. Então, a palavra profética, ela precisa ser vivida. Então, nós hoje vamos entender alguns elementos desta palavra. O que forma esta palavra? O que faz parte desta palavra? O que constitui esta palavra, não é? O que transforma, quais são os elementos que vai fazer com que esta palavra seja, de fato, uma palavra profética para a sua vida. Você que está em casa, em nome de Jesus, não desligue, não é? Fique conosco nas nossas plataformas. Você que vai nos assistir em algum momento aí nos nossos canais, no YouTube, no Facebook, aqui da Igreja Casa na Rocha, sou o pastor Rildo, quero mandar um grande abraço para vocês, também parabenizar todas as mulheres desta igreja, da nossa comunidade, e também todas as mulheres do Brasil e do mundo, mulheres queridas, que fazem a vida da gente muito mais bela. Amém? Você que é mulher, se sinta privilegiada, né, de Deus ter te escolhido, te separado para ser essa mulher virtuosa, como lemos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero começar hoje, não é? Vamos ler um texto, depois nós vamos orar. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 1 em diante, mas eu quero ler apenas o versículo 3, tá bom? Paulo vai tratar de dons, vai falar do dom de língua, mas o versículo 3, ele vai falar do dom da profecia, ou seja, o dom profético, amém? E ele vai dizer, olha, esse é o melhor dom, amém? Vamos nos colocar de pé, abra aí, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Aleluia. Diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Essa palavra exortação é a mesma palavra para encorajamento. Então, nós podemos dizer que a palavra profética, ela edifica, ela exorta, ela encoraja e ela consola. Vamos falar comigo? Falar a palavra profética, ela edifica, ela exorta, ela encoraja e ela consola. Amém? Eu coloco um outro elemento, ela nos lança para o futuro. Amém? Nós aprendemos muito aqui sobre isso. Feche os seus olhos onde você está, irmão. Não se preocupe com o número de pessoas, não é verdade? Estamos 4 dias de culto, são 5 cultos aí consecutivos. Muitos ficaram em casa, têm as suas atividades, mas eu louvo a Deus por você ter essa sede de ter vindo hoje, estar aqui. E Deus vai
falar contigo, Deus vai tocar no seu coração. Você não vai sair daqui do jeito que entrou. Eu já profetizo sobre a tua vida, eu já libero uma palavra sobre a tua vida de renovo, que você sairá daqui agora, nesta noite, renovado, tocado pelo Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, há fogo neste lugar. A unção neste lugar, a glória do céu neste lugar, em nome de Jesus. Pai, toma a minha vida agora. Senhor, usa-me como instrumento para falar aos corações, Senhor, para trazer edificação, transformação, consolo, exortação, coragem, em nome de Jesus, e nos levar para um futuro glorioso, para a tua bênção, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, que se cumpra o teu propósito na minha vida, na vida dos meus irmãos, através também da tua igreja. Em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Que coisa linda esse cântico, não é verdade? Coisa linda. Não vou calar meus lábios, né? Não canto igual o Rafa, tá, gente? Olha o que que diz. Coloca aqui, Diogo, coloca aqui. É uma profecia, né? Olha que cântico lindo, né? Coloque aí. Amém. Coisa linda, não é verdade? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Amém? Vou o quê? Profetizar. Estenda a sua mão assim, ó. Fala assim, eu profetizo sobre a vida do pastor Hildo, que ele vai ser boca de Deus nesta noite sobre a minha vida, em nome de Jesus. Fala, usa o teu servo. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Oh, glória, aleluia. Irmãos, a palavra profética, ela tem alguns elementos. E eu quero falar de 3. Claro que existem outros elementos. Mas eu quero falar de 3 elementos básicos. Né? Basicamente, esses elementos que formam, né, a palavra profética. E para isso, eu quero usar um texto de Ezequiel, capítulo 37. Abra sua Bíblia comigo, Ezequiel, capítulo 37. E também o irmão pode estar aí projetando para que os irmãos estejam acompanhando. Quais são esses elementos? Eu quero falar de 3. Primeiro, a palavra profética, ela tem revelação. Fala comigo. A palavra profética tem revelação. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém? Ela tem revelação. Olha que coisa linda, né? Ezequiel, capítulo 37, nós poderíamos usar aqui vários textos da Bíblia. Mas eu, particularmente, eu gosto de usar um capítulo da Bíblia, um texto da Bíblia, para extrair aquilo que eu quero ministrar. E quando eu estava estudando e tentando entender isso, e durante as ministrações desses dias, Deus me deu esse texto de Ezequiel, capítulo 37. Até o pastor ontem citou aqui, porque ali mesmo nós conversávamos, e eu relatei algo com ele, que eu, há muito tempo, não é? Isso não veio agora, eu estou falando de muitos anos, no início da minha conversão, eu já ouvia falar, porque eu nasci numa igreja histórica, mas num ambiente de avivamento. Então eu já cantava essa música, nós chorávamos, nós impunhamos as mãos sobre a vida das pessoas, nós já orávamos com imposição de mãos, isso tudo é profético. Ungia as pessoas com óleo para que elas fossem curadas, não é?
Isso tudo é profético. É crendo que Deus vai fazer. Amém? E Deus pode fazer. E é importante, mas eu falei para ele que por muitos anos, mesmo como pastor, depois de formado e tudo, ter estudado no seminário, isso ficou no campo da minha mente, do meu intelecto. Ou seja, do meu conhecimento bíblico, da letra. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Então, você pode ter um entendimento bíblico do que é profético, da gente ser criado num ambiente profético, e agora aqueles que estão nascendo na fé, na Igreja Casa na Rocha, já está nascendo num ambiente profético. Sim ou não? Sim. As pessoas que estão nascendo agora na fé, nas células, que estão se batizando, elas já estão nascendo porque elas estão sendo ministradas e elas já estão entendendo o que é o profético. E elas querem andar no profético. Elas querem caminhar na veia do profético. E elas querem viver nesse sobrenatural. Mas, irmãos, isso não pode ficar apenas no campo da nossa mente. Entende? É assim, por exemplo, nós realizamos uma conferência e você ouve tantas coisas extraordinárias, maravilhosas. Eu ouvi aqui, muitas coisas foram construindo, né? Deus foi construindo no meu coração e foram construídas e eu estou olhando para o futuro e eu comecei a olhar para o futuro e comecei a viver este futuro e eu estou vivenciando este futuro, crendo que Deus vai fazer e eu vou alinhando com a vontade de Deus. E entra a minha vontade, onde nós ouvimos sobre alma, corpo e espírito. Entra a tua alma, né? No meio do profético existe a tua alma, ou seja, entra a tua vontade. Deus fala algo, mas eu penso assim, não é? Vai entrar a tua forma de pensar. Então Deus vai trabalhar no meio de tudo isso. Então você precisa ter maturidade para entender a revelação de Deus sobre a tua vida. Então a palavra profética, ela precisa ter revelação. Olha que coisa tremenda. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Olha que coisa tremenda. Irmãos, Ezequiel foi levado em espírito. E a Bíblia diz que ele pôs ele no meio de um vale que estava cheio de ossos. Que coisa tremenda, não é? E me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí ele começa a profetizar, mas entenda aqui, o que veio primeiro para Ezequiel? A revelação do vale. Fala comigo, a revelação do vale. Deus levou ele aonde? No futuro. Vocês estão entendendo que é profético. Deus mostrou para ele o que Deus queria fazer, o que Deus queria realizar. Então entenda uma coisa aqui. Deus tem algo para fazer na tua vida? Sim. Amém? Quantos aqui creem que Deus tem algo para fazer na tua vida? Aleluia! Glória a Deus. Você que está em casa, você crê que Deus tem algo para fazer na tua vida? Entenda uma coisa, irmãos. Quando você está sendo ministrado, Deus está revelando de forma profética aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Aí entra a tua parte. Aquilo que você deve fazer, que não é mais a parte de Deus. Deus revela. Deus mostra para você. Deus traz, Deus pinta um quadro para ti. Deus mostra para você um quadro novo. E Ele diz assim: olha, filho, presta atenção. O que eu estou mostrando para você é esse quadro aqui. Presta atenção. Comece a observar esse quadro. Olha, no quadro imediato, você não está vendo nada. O que você está vendo é um vale. E cheio de ossos. E secos ainda. Eles estavam mortos.
irmãos. E assim é a nossa vida muitas vezes. Às vezes Deus olha para você, Ele mostra, e Deus está falando de coisas grandes, mas você começa a olhar para você, e você começa a se deparar com a sua real situação, a real situação que você está vivendo. Quem você é, não é? A crise que você está lidando em casa, no trabalho, não é verdade? Aí vem alguém, libera uma palavra sobre a tua vida, aí a tua alma grita lá de dentro e diz assim, é porque ele não me conhece. Sim ou não, irmãos? Sim. Às vezes a gente está dentro de um ambiente como esse, ouvindo uma palavra sobre o futuro e a gente vai embora. E quando a gente chega em casa, a gente diz assim, o que mesmo que ele pregou? Mas ele falou tantas coisas. Mas o pastor pregou tantas coisas, não é? Isso é a nossa alma. Uma alma que tem a sua raiz de incredulidade. Raiz que ao longo dos anos, na sua vida, ela cresceu. Ela era pequena, mas o tempo foi passando, e você vem para a igreja e você se acostuma com as palavras, você se acostuma com o culto, você se acostuma com a pregação. E você diz, puxa, eu já ouvi isso de algumas pessoas, né, que estão na igreja já há algum tempo e diz assim, pastor, eu já estou cansado, eu ouço tanta pregação, alguns agora com esse período aí da pandemia, com essa questão das transmissões pela internet, alguns estão dizendo assim, eu não vou mais em igreja, fazer o quê se eu posso ouvir uma palavra lá de casa, se eu posso ouvir uma palavra em casa mesmo, até um cara que prega melhor do que o meu pastor, não é verdade? Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo plantou na sua alma uma raiz de incredulidade que impede de você ter a revelação. Não sei se vocês estão entendendo. A palavra profética, presta atenção, ela tem 3 elementos. Primeiro, a revelação. Se você não tiver revelação, a palavra profética, ela não vai te alcançar. Ela não vai produzir em você nada. Ela não muda a sua vida. Ela não é capaz de mudar a sua história. Primeiro você tem que ter a percepção da revelação. E isso vem através do discernimento, isso vem numa vida que você desenvolve, uma vida no Espírito, não uma vida na alma, mas uma vida no Espírito. E agora o Espírito, aquele que te guia, aquele que guia você a toda a verdade. Quando o teu Espírito, ele está aberto, você está ouvindo a voz de Deus no teu Espírito, irmão. Chega um irmão aqui, ele em 5 minutos ele dá uma palavra e aquilo entra na tua alma assim, e produz algo extraordinário. Meus amados irmãos, como é bom quando existe revelação para o nosso coração. Tem gente que vem na igreja, mas eles têm dificuldade de discernir a palavra, tem dificuldade de entendimento. Às vezes são as distrações da alma. Quais são as distrações da alma? São as distrações do próprio ambiente, às vezes. O pastor falou aqui, deu uma chave para você, estava conversando. Eu percebo isso, irmãos, eu fico sentado ali. Às vezes, eu sempre falo isso e sempre desenvolvi isso na igreja e com as minhas lideranças, e eu sempre coloquei todos no primeiro banco. Porque é linha de frente, não pode perder palavra, não pode perder chave. Porque chave serve para quê? Chave serve para quê? Para abrir o quê? Fala a porta. Amém? Estão entendendo aqui? Está tendo revelação aí, não? Deu uma revelação agora, pegaram. Opa! Uma chave.
Se Deus te dá uma chave, é porque tem uma porta para ser aberta. E se você não tiver essa chave na mão, você não vai abrir porta. A porta não vai abrir para a sua vida. É mais um culto, é mais um sermão. E eu venho para a igreja, eu posso passar semanas e semanas numa conferência, eu posso ir para um encontro, eu posso fazer tudo, irmãos, eu posso ser participativo, envolvido na igreja, eu posso ter ministério na igreja, ter cargo, eu posso estar no púlpito pregando e não ter revelação. Ser alma pura, pregar pelo meu intelecto, pelo meu entendimento, pelo aquilo que eu acho, pelo aquilo que eu penso. E aí, irmãos, a gente enche as pessoas de informações. E eu quero dizer uma coisa para vocês, de informação o mundo está cheio. Eu nunca vi tanta informação. Na igreja você quer mais uma? Não. A igreja não é lugar de informação, meu irmão. A igreja é lugar da presença do Eterno. A igreja, irmãos, o Senhor diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Ele está falando de temor, ele está falando de reverência, que quando nós adentramos a casa do Senhor para cultuar, e aí eu não estou dizendo o templo, mas seja em qualquer lugar, quando você vai para um ambiente de culto, pelo amor de Deus, não deixa o diabo roubar a tua bênção. Não deixa o diabo tirar a revelação que será lançada sobre a tua vida. Não deixa o diabo obscurecer a tua mente ao ponto de você não ter entendimento daquilo que é ministrado. Às vezes não é culpa daquele que está ministrando. O pastor está sendo usado, o pregador está sendo usado por Deus apenas como instrumento. Mas esse primeiro elemento, a palavra profética, é uma informação que recebemos de Deus. Esta é a informação que Deus dá sem que tenhamos tido qualquer conhecimento anterior sobre tal situação. Está entendendo? Coisas que eu não sei, mas que, olha, aquela pessoa usada por Deus trouxe a revelação ao meu coração. Eu, pastor Gil, nós estávamos viajando e a gente estava falando de aliança. Falamos de aliança um tempão, mas houve uma palavra específica que o pastor Gil trouxe ao meu coração. Fomos para o congresso, lá no congresso, no Ramar, em Campinas, pastor Agostinho Soler, apóstolo Agostinho, que vai estar aqui no segundo semestre com a gente, homem tremendo de Deus, que eu conheço há uns 20 anos. Teve um momento do congresso, ele me abraçou e ele começou a orar comigo e ele colocou a mão sobre o meu coração e ele começou a ministrar sobre a minha vida e ele disse assim, Deus está curando o teu coração, filho. Mas de repente o pastor Gil estava um pouco afastado e ele pede eu para que eu chame o pastor Gil. E o pastor Gil veio, eu fiz assim, ele saiu no meio das pessoas e foi até onde eu estava. E ali o pastor Gil se agregou a nós, ficamos em 3. E o pastor Agostinho começou a falar tudo o que nós estávamos conversando na estrada. E nós começamos a chorar. Meu Deus. Quando ele começou a ministrar as mesmas palavras, usando os mesmos termos, porque eu não esqueci. Porque a palavra que eu estava recebendo na viagem do pastor Giovanni era uma palavra de revelação para o meu coração. E aquela palavra, só quem sabia era eu e ele. Mas o mesmo Deus que estava dando a palavra ao pastor Gil é o mesmo Deus do pastor Agostinho, que veio dizendo e confirmando ao meu coração, dizendo, filho, presta atenção, eu vou confirmar contigo aqui agora. Se há uma dúvida ainda, se há alguma raiz, se há alguma dúvida, algum ponto de interrogação, irmãos,
Quantas vezes a gente precisa, né, de tanta confirmação, como nós duvidamos daquilo que Deus faz na nossa vida, como somos incrédulos. Olha o povo de Israel, irmãos, aquele povo que peregrinou pelo deserto durante 40 anos, eles viram o Mar Vermelho abrir mãos e os seus inimigos serem consumidos. Ah, amados irmãos, se eu for entrar aqui no deserto, eu nem saio, porque não dá para sair. É muita coisa. Mas aquele povo tinha tudo, tinha provisão durante 40 anos. Aquele povo tinha Deus ali, irmãos, numa coluna ali sobre a vida deles, olha, protegendo eles daquele sol escaldante no deserto. Deus se manifestava naquela nuvem gloriosa. Olha, imagina, irmãos, Deus ali presente, eles olhando para o céu, e eles viam aquela nuvem, e Deus estava dizendo para eles assim: eu estou aqui com vocês. Eu falei com vocês através do meu servo, não é? E Deus já tinha prometido a Moisés que ele estaria com Moisés. Então ali era Deus dizendo assim: eu estou presente, eu estou presente. De noite, clarão, coluna de fogo, dizendo a eles, gritando, Deus gritando: eu estou aqui, vocês não vão morrer de frio, porque eu estou aqui. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda, é a confirmação de Deus. Ou seja, a revelação, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ah, meus amados irmãos, quando nós recebemos uma palavra profética, que ela revela a real situação que às vezes nós mesmos estamos vivendo. Às vezes é a respeito de alguém, às vezes é a respeito de uma pessoa. Entenda aqui, amados irmãos, é porque Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Se alegre, se alegre. Quando você vier na igreja e Deus estiver falando contigo e mostrando o teu interior, se alegre quando Deus está falando para você mudar, quando Deus está falando para você deixar as meninices, quando Deus está falando para você deixar as distrações. Tem gente que, irmãos, olha, que tem um espírito de inquietação nos ambientes, na igreja, que é uma coisa de louco. Irmãos, Deus não trabalha na vida dessas pessoas. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Deus só trabalha na vida daquele que tem interesse por Ele, que o deseja beber da sua fonte. É como o pastor ministrou aqui ontem, aqui é uma fonte que jorra. Irmãos, enquanto eu estou ministrando, o Espírito Santo, não sou eu, o Espírito Santo, ele está jorrando para a tua vida. Ele está como uma fonte jorrando para a tua vida, para a tua alma. Tu não pode perder, tu não pode se distrair, porque a palavra profética, um dos elementos dela é a revelação. Aleluia. Essa é basicamente uma parte da palavra profética que responde: o que você viu, ouviu ou recebeu? Segundo elemento da palavra profética. Primeiro elemento, fala comigo, revelação. Aleluia. Glória a Deus. Fala glória a Deus. Deus está falando. Aleluia. Fala glória a Deus. Ah, meus amados irmãos, como isso é bom. Eu me sinto assim, meu coração, irmãos, olha. Não sei se vocês viram, teve um dia que eu saí sozinho e vim aqui e fiquei em pé. Ai, meu Deus do céu, eu queria que alguém orasse por mim. Eu não tinha mais nada de mim já tinha me quebrado todo, eu não tinha mais nada de mim. Eu falei: Deus, eu vou para o altar, porque é o meu lugar, não é? É cinza, só a cinza. Sopra, Senhor, sopra, é só cinza. Ei, glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus está falando com você. Eu sinto Deus falando com você. Não resista ao Espírito Santo.
Não fique, irmãos, com vergonha, com aquelas coisinhas assim, ai, né? Será que eu vou, se eu não vou, né? Será que eu vou para o apelo? Você não precisa de apelo, meu irmão. Se renda, se entregue à revelação de Deus. Ei, Espírito de Deus. Segundo elemento da palavra profética é a interpretação. Fala comigo, interpretação. Esse é o segundo elemento de uma palavra profética. É a compreensão dada por Deus acerca da revelação que recebemos. Estão entendendo aqui comigo? Fala, é a compreensão dada por Deus acerca da revelação que recebemos. A interpretação é a parte da profecia que responde, ou seja, o que Deus está dizendo. O que isso significa? Vocês estão entendendo, irmão? Que a gente não sobe aqui para falar da gente, para que você leve informação para casa. Mas assim, quando Deus fala contigo, você deve perguntar para Ele, como o filho pergunta para um pai. Seu filho pergunta para você, né? Tem uma fase dos filhos aí, né? Que eles querem saber tudo, né? Que é isso? Que é isso? As professoras, né, Rosa? Que é isso aqui? Os filhos querem saber tudo, que é tudo. Eles entram nessa fase. É uma fase linda, sabe por quê? Porque eles estão curiosos. Eles querem aprender. Eles desejam aprender. E nós devemos ter esse coração, irmãos, de quê? Olha a chave aqui, de criança. Quem é que vai? Como é que você vai entrar no reino? Se você fizer como uma criança, ô glória! Ei, aleluia! Aleluia, estamos no profético, irmão. Estamos no profético. Se faça como uma criança na presença de Deus. Pergunte ao Senhor. Quando Deus trazer uma revelação para você, você pergunte para Ele: Senhor, o que o Senhor realmente quer? O que o Senhor está falando de mim? Qual é esta palavra? Qual é o significado? O que o Senhor quer que eu faça? Fale para Deus, indague, fale com Ele, pergunte a Ele. E Ele vai te responder porque Ele é Pai. Ele não quer deixar você sem resposta. Deus não deixa você sem resposta. Meus amados, Deus não é um Deus de confusão. Entenda aqui, fala comigo, Deus não é Deus de confusão. Deus vai te dar resposta para as tuas indagações. Se há revelação, presta atenção, se há revelação, há resposta. Fala comigo, se há revelação, a resposta. As pessoas perguntavam para Jesus, não é verdade? Jesus tinha resposta. Jesus dava resposta a eles. Interpretação. Ezequiel, observe no texto, e me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel responde: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Terceiro elemento. Primeiro, fala revelação. Segundo, interpretação. Fala interpretação. Que é o mesmo que discernimento. Fala comigo, discernimento. De espírito, tá? Não é no campo do intelecto. Quando eu disse eu entendia pela mente, não pelo espírito. Quando o pastor fez aqui a ilustração da alma, do corpo, do espírito, na hora Deus me respondeu. Por muitos anos eu interpretava na alma, mas não no espírito. Oh, aleluia! Só que agora Deus está me dando no espírito, aleluia. Amados irmãos, glória a Deus. Eu estou numa fase de crescimento, aleluia.
Deus está me fazendo crescer no Espírito. A revelação está vindo no Espírito. E ela vem diferente, porque ela vem carregada de poder, ela vem carregada de unção, ela vem carregada de transformação, de vida, ela de confrontação, de edificação, de encorajamento, e ela vem carregada de consolo, aleluia. Se você crê, irmão, aplauda ao Senhor, glorifique a Ele, aleluia, oh glória, Espírito de Deus. O que tu vê? Um vale cheio de ossos. Mas há uma aplicação na palavra profética. Deus não só revela, Deus não só dá o discernimento na palavra profética, mas Deus dá a aplicação. Deus quer realizar. É a realização daquilo que Ele está construindo para a tua vida, para a minha vida, para o ministério Casa na Rocha, para a cidade de Umuarama. Aleluia, glória a Deus, para as nações. Amados irmãos, quantas coisas Deus nos conectou nesses dias. Deus tem nos conectado, não somente, irmãos, aqui nesse final de semana, mas com pastores, com líderes. Quando nós vamos ali no seminário estudar a palavra de Deus com o pastor Irã, Deus nos conecta, Deus nos faz conexões maravilhosas também com outros pastores. Agora na sexta-feira mesmo eu estarei pregando aqui na cidade de Araruna, na Igreja da Família. É uma conexão que Deus está construindo. Deus vai construindo conexões, irmãos. Sabe por quê? O Espírito profético, ele é para as nações, ele é para todos. Deus nos leva agora a servir o reino, não apenas uma instituição. A gente vê o vale, vê os ossos que estão lá, mas Deus está dizendo, vai lá e libera a palavra, porque a vida em você, o Espírito que te toma é o ruar de Deus, ele trará vida àqueles ossos. E o que você tem que fazer é, olha, observe, então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que acontece com o vale? Eu vou ler. E porei nervos, irmãos, isso me arrepia. Olha que coisa tremenda, versículo 6. Versículo 5, um pouquinho antes, assim diz o Senhor Jeová, e estes ossos eis que fareis entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia, fala comigo. A palavra profética, ela glorifica o Senhor. Glória a Deus, irmão. O irmão Antônio deu glória a Deus. O resultado da palavra profética não é para a exaltação do homem, porque nós somos apenas o instrumento. Ezequiel era apenas um profeta. Deus estava usando ele, fala, Ezequiel, eu vou te levar, tu vai ver, tu vai ter uma revelação, tu vai ter o entendimento, o discernimento, a interpretação do que eu estou te dando, mas a aplicação é para a minha glória, eu vou dar vida àqueles ossos, aquele povo ali é a nação de Israel, eles estão mortos dos vossos delitos e pecados, assim está a nação de Israel, mas vós, o Espírito que habita em vós, presta atenção, abre a tua boca e profetiza, e eu vou dar vida a esses ossos, e vou transformar num grande exército. Aleluia. Amados irmãos, em nome de Jesus, olha, pastor, quem pode profetizar? Todos aqueles que são nascidos de novo e são guiados pelo Espírito de Deus. Ei, minha irmã, você tem sua filha, está lá,
Tarara. Eu lembro da sua filha quase todos os dias, porque você me fez um pedido. E eu não esqueço. Por mais que eu não, às vezes não mando mensagem, mas não tem como a gente falar sobre isso. Mas no meu espírito, eu tenho um clamor por ela. Deus está guardando ela. Onde ela vai, é um anjo do Senhor guardando a vida dela. Não te preocupe, minha irmã, não te preocupes, porque ela está guardada por Deus. Ela está guardada por Deus. Presta atenção, irmãos. Olha, Deus está liberando palavras proféticas a respeito da nossa vida, da nossa família, da igreja, aqui, Casa na Rocha, do reino nesta cidade. Deus está levantando, amados, o que está acontecendo no mundo. Deus está trazendo um grande avivamento sobre o reino, sobre as igrejas do Senhor, e aquelas que entenderem, se conectarem, e tiverem o discernimento, irmãos, que esse tempo é um tempo da igreja abrir a sua boca para serem profetas. Presta atenção, quando nós ouvimos aqui, Deus quer que você flua nesse espírito. Você não precisa de púlpito, você não precisa de microfone, você precisa ser um profeta de Deus onde você trabalha, na sua casa, na sua família, lá no seu escritório, na escola. Amados irmãos, esse é o tempo de nós invadirmos lugares, de nós irmos até sermos igreja de verdade, sairmos das quatro paredes. Aleluia! Essa semana eu tive a alegria de ministrar para um grupo de adolescentes, coisas que eu não fazia há muito tempo, já fiz muito. Cheguei na Bahia, uma igreja pequena, e nós construímos um templo novo e mudamos do centro para um bairro novo. Quando eu fui para o bairro, eu olhava para aquele bairro e eu falava assim, meu Deus, Deus precisa fazer algo. Aí um dia eu dando uma volta no bairro, aí o Espírito gritou dentro de mim. Porque eu dando a volta no bairro, eu vi um campo de terra, um campo horrível, abandonado. Mas Deus disse assim, aqui será o lugar onde tu vai semear a palavra. Compre uma bola de futebol. Eu lembro que ganhamos 2 bolas de futebol. E eu cheguei lá naquele bairro, chamei 2 meninos que estavam ali brincando com umas bolas, nem sei do que era, eu sei que não era de bola, era aquelas bolas de meia na Bahia, os meninos pegam meia assim, amarra, né, e faz bola. E, irmão, vocês não têm ideia, é um lugar muito pobre, muito pobre. Ali eu comecei a dar aula de futebol. No primeiro dia, deu 40 meninos. 40 meninos. Comecei a treinar aqueles meninos. Os menores, minha casa ficava não tão longe. Eles começaram a ir para minha casa. Lá na minha casa, a Lu, ela pegava os lápis de cores e canetas e tudo que tínhamos em casa disponível. Ela já estava dando aula no município. E ela começou a ensinar aquelas crianças a pintar e escrever. A maioria deles não sabia, não eram alfabetizados. E ela começou a alfabetizar aquelas crianças pequenas. Os maiores ficavam comigo. A área da minha casa ficava ali em torno de 40, 50 crianças. Meus queridos irmãos, em poucos meses, eu era diretor do esporte do município. Sabe qual foi meu primeiro pedido para o prefeito? Eu quero um projeto nos bairros mais pobres dessa cidade. E eu já tenho um projeto, Deus colocou no meu coração, bom de bola e bom na escola. Visitei todas as escolas, levei a proposta para as escolas. As escolas me deram apoio. E aí, irmãos, eu coloquei dentro desse projeto 200 meninos. 200 meninos. Todos os dias, antes de começar as atividades físicas,
eu ministrava de 20 a 30 minutos na vida deles. Tem um menino, rapazes, 18, 19 anos, estão nas minhas redes sociais. Eles mandam mensagem que me faz chorar. Direto. Pastor, obrigado. Eles me chamam de professor. O Senhor mudou a nossa vida. Nós não estamos perdidos hoje porque o Senhor apareceu aqui um dia. Nós sentimos sua falta. Como o Senhor faz falta aqui, meus irmãos, a gente pode fazer diferença. Sabe por quê? Deus te chamou para ser voz profética. Onde Ele te enviar, seja a voz profética de Deus. Então, profetize. Profetize. Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? Deus está te chamando para profetizar. Isso é fé. O que agrada a Deus? A tua fé. Deus nos chamou o justo para viver de quê? Pela fé. Você crê? Você crê que Deus pode mudar o quadro da tua vida? Você crê que Deus pode trazer à existência o que não existe? Você crê nisso mesmo? Eu quero te convidar a colocar isso em prática. A palavra profética tem revelação, você já teve. A palavra profética, ela tem o discernimento, você já teve, porque Deus está falando com você. Você sabe que área da tua vida você precisa profetizar? A não ser que você mesmo tome uma decisão, irmão, porque a gente tem essa capacidade, presta atenção. Tem áreas da nossa vida que Deus quer tratar, mas a gente não quer que Deus trate. Então eu apenas ligo um dispositivozinho aqui na minha mente e deleto. Mas Deus quer. E a última é a aplicação. Deus quer fazer. E aí envolve a tua fé, de você crer e profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vem aqui, Robson, pega esse violão, em nome de Jesus. Você não desligou não, né? Mas você liga rapidinho. Aleluia. Vem, Rafa. Meus auxiliares, cooperadores na obra de Deus aqui, né? Naquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Não vou calar meus lábios, esse cântico mesmo nós cantamos, tá? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Chega. Aleluia. Glória a Deus. Chega. Profetiza. Chega. Calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar O quê? nenhuma maldição Te alcançará. Sei que Deus tem para ti uma manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem para ti uma manancial cujas águas
nunca se secarão. Espírito de Deus. Alabaxuriandere. Ai, qual é o teu desespero? Ei, o que tem tirado a tua paz? Que não te deixa dormir? Ei, o que está doendo na tua alma, meu irmão? Eu quero profetizar a libertação na tua vida. Cura, restauração. Você que está em casa, o que está doendo na tua alma? O que tem te deixado triste, angustiado? Ei, Deus quer te libertar. Eu quero profetizar um rio de água viva sobre a tua vida. Oh, Senhor, derrama, papai. Derrama do teu óleo fresco sobre a cabeça do teu servo, da tua serva. Ah, Deus! Senhor Jesus, nós nos agarramos no teu altar, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, checa na lavash. Ei, eu quero orar pela sua vida. Irmãos, você não pode sair diante de uma palavra profética sem tomar uma decisão. Você não pode. Você precisa tomar uma decisão. O Senhor disse: Ezequiel, profetiza. E ele ficou observando. E Deus começou a fazer. Aleluia. Versículo 12 diz: portanto profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E candalabaixo, ressurreição sobre a tua vida, ressurreição sobre a tua vida. Xerecandalaba. Ressurreição sobre a tua vida. Se há alguma coisa, irmão, que Deus precisa ressuscitar, restaurar, eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a tua vida. Se você quiser dar um passo aqui à frente em nome de Jesus, e hoje nós vamos fazer uma coisa linda aqui. Aqueles que vierem para frente, fala assim: pastor, eu tenho uma área da minha vida que eu preciso que Deus faça algo. Eu quero convidar você que, primeiro aqueles que vêm para a oração, depois eu quero chamar aqueles que vêm profetizar. E aí nós vamos cantar de novo. Nós vamos colocar aqui em prática. Ei, candalabás. Você é profeta? Sai do seu lugar e vem profetizar sobre aqueles que Deus te mostrar aqui. Em nome de Jesus, venha. É amor. Irmãos, aqui é uma unção de amor tão grande. Essa igreja é tão amorosa, meus irmãos. Deus tem nos dado uma unção de amor tão grande aqui, irmãos. Eu já amo tanto vocês. Ei, candalabaixo. Há uma unção de graça sobre nós. Não é de acusação, não, meus irmãos. Nós vamos cuidar uns dos outros. Sabe por quê? Todos nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Todos nós estamos indo para a presença do Pai. Todos nós precisamos chegar no trono da glória do Senhor, nos apresentar diante dEle, e nós precisamos ajudar uns aos outros, se estender, dar as mãos. Olha que coisa linda, irmãos, aqui. Aleluia, oh glória, aleluia. Então vamos cantar. Então você vai dar a mão para o seu irmão que está aqui pertinho de você, tá bom? Você sentir aí no seu coração. Aleluia, glória a Deus.